Boa tarde, iremos falar a respeito do grupo dos artrópodes. Astrópode de inseto. Significado do nome. Astrópodo vem do grego astro, que consiste em articulação mais podos, pé. Etimologicamente, portanto, significa pés articulados. Já inseto vem de animae insectum, significa animal segmentado. Insectum é o participo passado do verbo insequere, que quer dizer cortar em partes. Portanto, a própria palavra inseto se refere ao fato desses animais possuírem o corpo dividido em segmentos. Quantidade de tecido. Eles são classificados como triblásticos, pois possuem 3 folhetos embrionários. Presença de célula. São celomados, pois possuem célula em sua fase embrionária. Os insetos são classificados também como protótomos, ou seja, a boca foi formada antes do ânus. Assimetria. A simetria é bilateral, pois apresentam correspondência entre as partes dos seus corpos situadas em lados opostos. Sistemas. Sistema nervoso. Nos insetos, esse sistema é formado por um cérebro, de onde parte um cordão nervoso com gânglios. Sistema endocrino. Produz hormônios responsáveis principalmente pela reprodução e desenvolvimento. Sistema digestório. Possui sistema digestório completo, ou seja, com ânus e boca, e a digestão é extracelular. Sistema respiratório. A respiração ocorre por meio de trânqueos. Sistema circulatório. O sistema circulatório é aberto, ou seja, o sangue não corre apenas no interior dos vasos. Sistema excretório. Excreção ocorre por tubos de Malpighi. Classificação. Subfilo Unilâmea. Grupo de organismos com corpo subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas e 3 pares de patas localizadas no tórax. Exemplos: formiga, mosca, barata, abelhas, libélulas, entre outros. Curiosidade. Uma curiosidade do astrópode é que eles podem habitar diversos tipos de ambiente, como terra, lama, deserto, floresta, água e até cidades. A principal característica que possibilita isso foi a capacidade que eles têm de alterar seus membros, formando garras, asas, nadadeiras, pinças e outras mais. Já algumas curiosidades dos insetos é que o besouro é a criatura com maior quantidade de espécies registrada. São mais de 250 mil animais diferentes. As abelhas conseguem carregar pesos 300 vezes maiores que o próprio. Já as borboletas são coloridas para atrapalhar os pássaros que as caçam. Ao baterem as asas, refletem o sol nos olhos de seus predadores e têm mais chance de escapar. Cientistas estimam-se que haja mais de 7 milhões de espécies de insetos, ainda não catalogadas. Crescimento. O crescimento dos insetos ocorre por meio de mudas ou icretes, significando a troca de periódica do exoesqueleto, formado por um polissacárido chamado de quitina, secretado pela célula de epiderme desses animais, impedindo o contínuo crescimento delas. Características gerais. Significado do grupo. Aracnídeos são um grupo de animais invertebrados representado pelas aranhas, escorpiões, opilhões, ácaros e carrapatos. São agrupados na classe aracnida, pertencentes ao filo artrópoda. Quantidade de tecidos. O corpo desses animais é formado pelo abdômen e pelo cefalotórax, além de 3 folhetos embrionários, que são eles a ectoderme, mesoderme e endoderme, além do celoma. São celomados, por terem uma cavidade corporal revestida por um tecido derivado na mesoderme. São protostômios, pois originam primeiro a boca. Possuem simetria bilateral, que apresenta 2 partes semelhantes. Sistema digestório. Possuem sistema digestório completo. Todas as espécies desse grupo são carnívoras, sendo a maioria predadora, exceto animais parasitas como carrapatos e algumas espécies de ácaros. Algumas espécies de aracnídeos possuem estruturas inoculadoras de veneno,
que podem ser ligadas às quelíceras, como nas aranhas, ou ao agulhão, como no caso dos escorpiões. A peçonha ajuda os aracnídeos a paralisar e capturar as presas. Parte da digestão ocorre fora do corpo, uma vez que o animal injeta saliva ou a própria peçonha com algumas enzimas na presa para pré-digerir o alimento. Após a digestão parcial, o fluido é sugado pela faringe do aracnídeo. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos aracnídeos é ganglionar. Possuem olhos simples, geralmente 8, localizados na região frontal do cefalotórax. As aranhas podem possuir cerdas táteis, que são uma espécie de pelinhos que podem ter sensibilidade, percebendo o ambiente através de vibrações. Sistema circulatório. O sistema circulatório dos aracnídeos é aberto, uma vez que o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, quanto por entre os tecidos. Sistema excretor. A excreção dos aracnídeos é feita por túbulos de Maugipe que podem estar localizados na base das pernas do animal, formando as glândulas coxais. Sistema respiratório. Os aracnídeos respiram através de estruturas chamadas de filotraqueias. As filotraqueias são tubulações que possuem lamelas para aumentar a superfície da troca gasosa. Sistema reprodutor. Os aracnídeos são animais dioicos, geralmente apresentando dimorfismo sexual. Reproduzem-se de maneira sexuada, com fecundação interna. Produzem ovos, de onde saem animais imaturos, muito semelhante aos adultos, tendo desenvolvimento direto. Algumas aranhas nômades que não produzem teias fixas, como as tarântulas de jardim, carregam sacos de ovos ou tecas, e quando estes eclodem, os filhotes sobem na mãe que os carregam. Classificação. Aracnídeos são uma subclasse do filo dos artrópodes, que inclui aranhas, carrapatos, ácaros, epilhões e escorpiões. Curiosidade. Na mitologia, as aranhas representam criatividade, paciência e crueldade. Outra curiosidade é que existem soros disponíveis em caso de picada. Algumas espécies de aranhas matam os seus parceiros machos depois do acasalamento, para sua própria refeição. E uma outra curiosidade que eu achei bem interessante é que outros aracnídeos possuem uma espécie de rituais de acasalamento, como algumas espécies de aranha, onde os machos levam presentes para as fêmeas, que podem ser pequenas presas envolvidas em seda. Características gerais. Crustáceos é uma classe de animais artrópodes de respiração branquial, que tem 2 pares de antenas e um número variável de apêndices, que estão cobertos por uma carapaça geralmente calcificada. Assim como os demais artrópodes, os crustáceos são animais triblásticos. São também chamados de animais celomáticos, já que no interior de seus corpos apresentam uma cavidade onde se alojam os seus órgãos e que também é variada da mesoderme. Eles são animais protostômicos, porque a boca deles surge antes do ânus, durante seu desenvolvimento. Os crustáceos possuem uma simetria bilateral. Sistemas. Os crustáceos possuem um sistema digestório completo, começando em boca e terminando em ânus. Em geral, a boca é ventral, ou seja, voltada para baixo, e possui um par de mandíbulas para macerar o alimento. Os crustáceos possuem um sistema nervoso ganglionar. Na região da cabeça e do cefalotórax, encontramos um cérebro formado pela fusão de 3 gânglios que são próximos dos olhos, antenas e do início do tubo digestório. Começando do cérebro há um cordão nervoso que se estende ventralmente no corpo do animal
indo até o fim do abdômen. Ao longo deste cordão, encontramos vários pequenos gânglios nervosos. O sistema circulatório dos crustáceos é aberto, já que sai dos vasos principais e circula entre os tecidos. Para que isso ocorra, no dorso desses animais há um grande vaso dorsal, também chamado de coração tubular. Essa estrutura bombeia a hemolinfa pelo corpo do animal. Essa hemolinfa, por sua vez, sai desse grande vaso, permeia os tecidos, passando entre as células, transportando substâncias. Depois disso, a hemolinfa retorna ao vaso principal, de onde será bombeado novamente. Os crustáceos apresentam em sua cabeça o cefalotórax e suas estruturas secretoras. Essas estruturas têm coloração esverdeada ou amarronzada, o que leva muitas pessoas a acreditarem que são fezes. Porém, como dito acima, essas estruturas são na verdade órgãos excretores. Essas estruturas excretoras dos crustáceos são chamadas de glândulas verdes, glândulas anternais e glândulas antenares. Estão localizadas na cabeça. A respiração dos crustáceos, mesmo que habitam em ambientes terrestres, é branquial. Para isso, esses animais apresentam brânquias filamentosas, comumente encontradas na base dos apêndices locomotores. Algumas espécies muito diminutas podem respirar através de difusão. O ar entra e difunde-se pelas traqueias para todas as células do corpo, não envolvendo o sistema circulatório. Os crustáceos são, em geral, animais dioicos. Isso quer dizer que há exemplares fêmeas e exemplares machos, ou seja, possuem sexos separados. Porém, há também exemplos de crustáceos hermafroditas, como é no caso dos cracas. Todos irão realizar uma reprodução sexuada. Para isso, eles realizam fecundação externa. Na fecundação externa, os óvulos se formam na água. Porém, muitas espécies em que as fêmeas seguram seus óvulos entre os apêndices abdominais, onde ocorrerá a fecundação. Quando os animais nascem, os crustáceos em geral apresentam uma fase larval. Sendo assim, dizemos que esses animais têm um desenvolvimento indireto. Porém, existem espécies cujas fases larvais são suprimidas, tendo então o desenvolvimento direto, como é no caso dos lagostins. Classificação e curiosidades. Os crustáceos pertencem à classe dos artrópodes. Desta classificação fazem parte os seres que possuem pernas articuladas, mas sem espinha dorsal. Também pertence a esta categoria a craca, encontradas em ecossistemas litorâneos, o camarão, a lagosta e o caranguejo. Curiosidades. O maior camarão de água doce do mundo vive nos rios da Amazônia. Ele chega a medir 48 centímetros de comprimento. As lagostas aparecem em várias cores na natureza. Depois de cozidas, porém, todas são vermelhas. Cada lagosta em vida põe cerca de 100 mil ovos. O camarão é conhecido como lixeiro do mar. Ele tem essa fama porque se alimenta de animais mortos e outros detritos orgânicos. Características gerais. Quilópodes ou centípedes são animais pertencentes ao filo Artrópoda, o filo do reino animal com maior diversidade de espécies. Os animais pertencentes ao grupo dos quilópodes, bem como outros artrópodes, destacam-se por possuir um exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados. Os quilópodes são animais velozes e carnívoros, alimentando-se de diferentes presas, como pequenos artrópodes. Os quilópodes são animais triblásticos, apresentam 3 folhetos embrionários. Celomados apresentam uma cavidade corporal denominada celoma, revestida por tecido derivado da mesoderme, com simetria bilateral, corpo que pode ser dividido em 2 partes iguais, e protostômios. Sistema digestório. Os quilópodes atacam suas presas usando seus pares de garras localizados em sua boca, injetando com essas grandes quantidades de veneno produzido por suas glândulas. Os quilópodes de tamanho maior podem também envenenar pequenos vertebrados, pássaros pequenos, sapos, cobras e lagartos, com a quantidade de veneno contido em sua mandíbula paralisando-os. Os alimentos são direcionados para um grande esôfago, o qual é expandido para que possa armazenar uma grande quantidade de comida. O processo de digestão começa na moela, que contém espinhos e tritura os alimentos, que após isso são absorvidos no intestino. Sistema excretor. Seu sistema excretor conta com 2 estruturas que filtram os líquidos corporais. Essas estruturas são chamadas de túbulos de Malfig, que apresentam de 1 a 2 aberturas para excreção. Sistema nervoso. Seu sistema nervoso é composto por 2 pares de glândulas sensoriais em cada um dos segmentos corporais.
O cérebro dos quilópodes é dividido em 3 partes distintas, sendo elas o protocérebro, responsável pelas estruturas dos olhos, o deutocérebro, responsável pelas estruturas das antenas, e o tritocérebro, associado com o restante do corpo. Sistema circulatório. O sistema circulatório de seu corpo começa com o sangue passando pelo coração, também chamado de hóstia, depois sendo enviado para a cabeça, sendo então direcionado para largas câmaras de armazenamento e após isso é enviado para os sinos pericardiais e depois voltando para o coração. Os quilópodes têm um par de hóstia em cada segmento do corpo. Sistema reprodutor. Na maioria dos quilópodes, um dos segmentos é especializado para os órgãos genitais, possuindo 2 aberturas em sequência no final do segmento específico. Após a copulação, as fêmeas depositam seus ovos em um ninho e o protegem durante o período de desenvolvimento do feto até os ovos chocarem. Classificação. A classificação dos quilópodes Filochilopoda é um dos 4 grupos do subfilo Myriapoda, localizado no filo dos artrópodes, do reino animal. Atualmente, existem aproximadamente 2.800 espécies de quilópodes vivas. Curiosidades. Algumas espécies de centopeias possuem até 191 pares de pernas. A maior espécie de quilópode é a Scolompendra gigantea, também conhecida como centopeia gigante da Amazônia. Ela possui 30 centímetros de comprimento. O veneno dos quilópodes não é mortal para a maioria dos seres humanos. Porém, se uma pessoa for alérgica ao veneno, pode ter um choque anafilático e morrer após receber uma picada desses animais. Pessoas que não são alérgicas vão sofrer forte dor no local após serem picadas. Usadas como exemplo, as lacraias, também conhecidas como centopeias, são animais caçadores noturnos muito rápidos e têm o corpo adaptado para penetrar em frestas onde se escondem durante o dia. Podem medir até 23 centímetros e se alimentam de insetos, lagartixas, camundongos e até filhotes de pássaros. Definição: classe Diplopoda de artrópodes que tem o corpo comumente mais ou menos cilíndrico, coberto de um tegumento duro e composto de numerosos segmentos com 2 pares de patas na maioria deles. Quantidade de tecidos embrionários. Os diplópodes fazem parte do filo dos artrópodes. Eles apresentam as características típicas desse grupo. Esse grupo é celomado, possui cavidade corporal denominada celoma, revestida por tecidos derivados da mesoderme, triblásticos, possuem 3 folhetos protostômios e possuem uma simetria bilateral. Sistema digestivo. Em sua maioria são predadores de pequenos invertebrados, tais como vermes, caracóis e alguns artrópodes. Os diplópodes seguram suas presas com as estruturas da maxila e com garras venenosas injetam veneno paralisando as presas. O alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, que pode ser expandido, vai para a moela, onde começa a digestão mecânica, e vai para o intestino, onde é absorvido. Sistema excretor. Os túbulos de Malfig são 2 estruturas que filtram o líquido corporal dos animais. Os excretas depois são liberados por 1 ou 2 aberturas excretoras. Sistema reprodutor. Na maioria dos diploides, o segmento de número 70 é modificado para que armazene os órgãos genitais, possuindo 2 aberturas no final desse segmento. Após a copulação, as fêmeas depositam seus ovos em um ninho e os protegem até eclodirem. Sistema circulatório. No sistema circulatório, o sangue é mandado do coração para a região anterior do corpo. Depois é direcionado para largas câmaras hemocélicas, então retornam para os sinos pericardiais e, em sequência, volta para o coração. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos diplópodes é composto por 2 pares de glândulas sensoriais por cada segmento do corpo. O cérebro deles é dividido em protocérebro, responsável pelos olhos, o deutocérebro, responsável pelas antenas, e o tritocérebro, associado com o restante do corpo. Classificação. Os diplópodes pertencem a um subfilo dos Myriapoda, formado por 4 classes de animais caracterizados pelo corpo alongado e com muitos pares de pernas. Curiosidades. São facilmente identificáveis, têm cor marrom escura e, ao serem incomodados ou atacados, enrolam-se sobre si mesmos. Sob ataque, outro mecanismo de defesa é a liberação de secreção de cheiro desagradável, não são venenosas. Eles são terrestres de lugares úmidos e escuros, vivem sob a terra, embaixo de pedras ou camadas de folhas ou dentro de troncos apodrecidos. Como exemplo dos diplópodes, vou falar sobre o piolho de cobra. A maioria dos piolhos de cobra mede poucos centímetros, geralmente em torno de 3 centímetros, mas há uma espécie que foge ao padrão. A Scolompendra gigantea, também conhecida como milípede gigante africano, pode atingir espantosos 38,5 cm.